Então, pessoal, nesse vídeo eu vou resolver a questão que foi proposta como atividade para vocês no Moodle. Então, aqui é resolver o sistema linear usando o método de eliminação gaussiana, o método de eliminação de Gauss. E se você considerar a matriz dos coeficientes do sistema, então usar o método de eliminação de Gauss-Jordan para determinar se é invertível. E se ela for invertível, né, caso afirmativo, calcular a inversa. Então, uma vez calculada a inversa, se ela existir, aí calcular esse vetor aqui, o vetor x, que é a inversa de A, vezes B, onde B é o vetor coluna do sistema, esse vetor. Tá? Isso se a inversa existir, pode não existir. E depois feito isso, calcular, uma vez encontrado o vetor x, calcular essa matriz aqui A vezes x. Então, primeira coisa, usar o método de eliminação de Gauss para resolver o sistema. Então, tem que montar a matriz aumentada. Então, pegando aqui os coeficientes todos, a matriz aumentada vai ser essa. E aí eu vou aplicar os métodos, né, as operações elementares por linha, para transformar essa matriz aumentada numa matriz escalonada por linhas, na forma escalonada por linhas. Eu estou omitindo aqui as operações, então se eu troquei uma linha por outra, se eu multipliquei por uma constante, ou se eu somei uma linha com outra linha multiplicado por uma constante, eu estou omitindo aqui e fica para vocês como exercício exatamente identificar quais foram as operações feitas de um passo para outro. Então, nessa passagem aqui, eu saio dessa matriz aumentada para essa. Então, percebam que eu omiti as operações que foram feitas, tá? Isso aqui é de propósito para que vocês olhem e tentem identificar qual foi a operação que foi feita nessa passagem. Então, isso aí vai ficar como exercício. Então, vou colocar essa interrogação aqui, significando que vocês têm que identificar qual foi a operação elementar por linha feita dessa passagem aqui para cá. Aí aqui é a mesma coisa. Então, fiz uma operação ou algumas operações elementares por linhas e cheguei nessa matriz. Então, chegado nessa matriz, então fiz mais alguma operação elementar por linha e cheguei nessa outra matriz. Então, quais foram as operações? Também fica como exercício vocês tentarem identificar. Será que eu fiz uma operação de trocar uma linha por outra, permutar linhas? Será que eu fiz uma operação de multiplicar uma linha por uma constante não nula? Será que eu fiz uma operação de somar a linha com outra linha multiplicada por uma constante? E posso fazer mais de uma operação de uma passagem, tá? Não é necessário fazer uma operação em cada passagem, não. Pode, se for conveniente, fazer mais de uma operação. Só tem que ter cuidado para não errar. Então, primeira operação, aí chegou nessa matriz e agora nessa. Agora eu vou fazer mais uma operação. E aí chegar nessa matriz aqui. Tá? Então também fica quais foram as operações que foram feitas daqui para cá. Aí vocês têm que pensar para tentar identificar, ok? E aí finalmente chegamos na matriz que está na forma escalonada por linha, tá? Aqui já não tem mais que fazer nada. Para a primeira parte do problema, que pede para resolver o sistema pelo método de eliminação, de Gauss, eu só tenho que chegar na matriz escalonada por linha. E aí montar o sistema correspondente a essa matriz aumentada. Então, montando esse sistema, o sistema é esse daqui. Tá? Esse valor aqui é 1, 0. Está aparecendo um 10, mas é 1, 0. É 1, 0. Então, o sistema correspondente a essa matriz aumentada é esse. E aí já dá direto o valor da incógnita W, tá? Então, W igual a menos 6. Aí, substituindo, aqui também já dá direto o valor da incógnita Z. Então, vejam que o coeficiente de W aqui é 0. Então, aqui eu já tenho direto o valor da incógnita Z e o valor da incógnita W. Então, substituindo Z, que é igual a menos 9, e W, que é igual a menos 6, na segunda equação do sistema, que é essa equação aqui. Então, substituindo esses dois valores, Z e W,
fazendo a conta, aí chega nisso daqui. Então, y igual a menos 5. Então, a terceira variável aqui é y. E aí agora, substituindo y, que é menos 5, z, que é menos 9, e w, que é menos 6, na primeira equação, nessa equação aqui. Então aí você vai fazer as contas e chegar no resultado, que é x igual a 43. Então esse sistema aqui, vejam que ele não teve uma linha, se tivesse dado um 0 aqui, por exemplo, e tivesse dado um 1 aqui, se tivesse dado 0 aqui, o sistema seria inconsistente. Se tivesse dado uma linha com uma linha nula, pelo menos uma linha nula, aí o sistema, no caso, seria consistente, mas com infinitas soluções. Mas não foi o caso aqui, a gente obteve uma única solução. Então, a única solução corresponde a esses valores. x 43, y igual a menos 5, z menos 9, w menos 6. Então, esse sistema ele é consistente e tem solução única, tá? E a solução única é essa daqui. Esse aqui é o conjunto de solução dele, só tem um elemento, que é essa quádrupla aqui, x, y, z e w, tá? Agora, é sempre recomendável verificar. Achou a solução? Quer ter certeza que é a solução? Então, pega esses valores e substitui nas equações do sistema para verificar se dá isso daqui. Então, substituindo. Então, deixo aqui como exercício vocês verificarem, né, para tirar a prova que realmente essa é a solução. Então, foi feita essa primeira parte, que é resolver o sistema pelo método de eliminação de Gauss. Então, o sistema é consistente e tem solução única. Agora, ele está pedindo o quê? Pegar a matriz dos coeficientes e usar o método de eliminação de Gauss-Jordan para determinar se essa matriz é invertível. E, em caso afirmativo, calcular a inversa. Então, essa vai sair automaticamente na tentativa de responder essa resposta. Então, o que vocês têm que lembrar? Que para resolver esse problema, vocês têm que montar a matriz aumentada. Aqui é a matriz dos coeficientes. E aqui do outro lado é a matriz de identidade. Então, a matriz aumentada, para vocês resolverem isso, agora ela vai ter, de um lado, aqui, de um lado, a matriz dos coeficientes, separada do outro lado pela matriz de identidade. E aí vocês têm que fazer uma série de operações, né, de operações elementares por linhas, para tentar chegar nisso daqui. Se chegar, então a matriz é invertível e a inversa vai aparecer automaticamente aqui. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Então aqui é a matriz aumentada, é uma matriz 4×4, e aqui é a matriz identidade correspondente. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer aí uma série de operações elementares por linha para tentar chegar nisso daqui. Aí eu estou omitindo mais uma vez aqui, por quê? Porque vai ficar como exercício para vocês identificarem qual foi a operação que eu fiz dessa passagem daqui para cá, tá? Qual foi a operação que eu fiz que permitiu passar dessa matriz para essa outra matriz aqui equivalente. Então aqui vai ficar essa interrogação para vocês identificarem qual foi a passagem. E aí agora com essa matriz aqui eu vou também fazer alguma operação elementar ou algumas operações elementares para chegar nessa outra matriz. Então, novamente, vocês vão ter que identificar como exercício qual foi a passagem, quais foram as operações aqui. Se teve permuta de linha, teve linha multiplicada por alguma constante não nula, teve linha trocada por outra somada com uma constante, essas coisas que vocês devem estar já sabendo operar. Então aqui vai ficar essa interrogação que é para vocês tentarem exatamente responder a isso, quais foram as operações. Então cheguei agora nessa terceira matriz, novamente, e aí vou chegar aqui nessa, fazendo mais algumas operações elementares por linhas, e aí de novo fica como aqui, exercício vocês identificarem essas operações, quais foram as operações que foram feitas, ok? Então já cheguei aqui nessa quarta matriz, ainda não obtive o que eu quero. Percebam que aqui, ó, essa matriz que está aqui é a matriz escalonada por linha que a gente obtém no método de escalonação por Gauss, de eliminação gaussiana. Então é exatamente essa mesma matriz aqui, ó. Então vocês devem perceber esse detalhe, tá? E aí, no caso do método de eliminação gaussiana, para aqui, porque eu vou agora, uma vez obtida essa matriz, recuperar o sistema e resolver o sistema
de trás para frente, ou de cima para baixo. Então é exatamente essa mesma matriz aí, ó, matriz escalonada por linha. Agora tem que... não, essa não. Essa aqui. Essa daqui. Então essa daqui que é a matriz obtida aí no método de eliminação de Gauss. Agora, parou aqui? Não parou, porque eu quero fazer o quê? Eu quero usar o método de eliminação de Gauss-Jordan para tentar identificar se essa matriz é invertível e calcular a inversa dela. Então aí agora eu venho com essa matriz e faço mais o que? Eu tenho que eliminar esses números aqui, deixar esse aqui, que é o pivô, né, sendo o único elemento não nulo. E aqui é a mesma coisa, tem que eliminar aqui, mas tem que fazer passo a passo. Primeiro essa coluna. Então vou eliminar esses dois elementos, aqui não precisa porque já é zero. Então aí eu fiz as operações e vocês vai ficar como exercício mais uma vez, vocês identificarem quais foram essas operações, ok? E aí cheguei nessa matriz. Então aqui na última coluna já está tudo pronto. Esse pivô é o único elemento não nulo. Aqui nessa coluna ainda não. Tem esse aqui que é zero, mas esses dois de cima são diferentes de zero. Então vou ter que eliminá-los também. Vou usar a eliminação do Gauss-Jordan para eliminá-los, que torna zero. E aí foi o que aconteceu aqui. Tá? Então quais foram as operações? Aí mais uma vez, isso aí para vocês como exercício, para identificarem. E lembrem-se que isso vai sendo feito simultaneamente dos dois lados, tá? Você vai fazendo cada linha de uma vez. Então tá mudando essa matriz aqui. Eu não estou nem comentando nada, né? Mas ela tá se mudando também. Então já está quase, só falta esse elemento aqui, ó. Então nessa coluna já está tudo zero, exceto o pivô. Nessa outra coluna também já está tudo zero, exceto o pivô. Na primeira coluna também, só falta essa daqui. Então tem que eliminar esse elemento. Então qual a operação que você vai fazer para eliminar esse elemento? Então fazendo essa operação, aí você vai chegar nessa matriz aqui, tá? Então vocês têm que aí observar e tentar identificar como exercício qual foi a operação. E aí finalmente chegou na matriz final, porque aqui, ó, é a matriz identidade, tá? Então é isso daqui, ó, essa observação. E aí como chegou aqui na matriz identidade, o que aconteceu? A matriz é invertível, tá? O que poderia acontecer? Não chegar na matriz identidade, senão depois de fazer o método de eliminação de Gauss-Jordan, você não chegar na matriz identidade aqui, é porque a matriz não é invertível, tá? Então, dependendo do caso, pode acontecer muita coisa aqui com as linhas que vão ficar mais abaixo. Mas nesse caso não, a gente chegou na matriz identidade, tá? Aqui no final, ó. E aí, com isso, essa matriz resultante que está aqui do lado direito já é automaticamente a matriz inversa. Então a matriz inversa já foi calculada aqui, tá aqui essa matriz, tá? É interessante vocês tentarem fazer a multiplicação para verificar se não houve erro, tá? Então se fizer essas multiplicações aí das duas matrizes e da identidade, é porque não houve erro. Então nesse processo todo é muito fácil de cometer erros, porque fica sempre levando as matrizes de um lado para o outro e fazendo muitas operações, então para cometer erro é muito fácil. Então é interessante se chegar no resultado final fazer a confirmação. Então se der identidade, aí tá ok. Se não der, é porque teve algum erro de conta aí no meio do caminho. Aí tem que revisar todas as contas para ver onde está o erro. Então a matriz é invertível e essa é a matriz inversa da matriz A, tá? E aí finalmente, agora respondendo a outra pergunta, as outras perguntas. Então ela é invertível, então ok. E a gente calculou a matriz inversa, também ok. Agora tem que calcular isso aqui, o x, que é a matriz inversa vezes o vetor coluna do sistema. E depois de calculado o x, calcular essa outra multiplicação aqui. Então fazendo isso aqui, então calculando o x, que é a menos 1 vezes b. Então a inversa a gente calculou. E está aqui o vetor coluna b. Então fazendo essa multiplicação, né? Essa multiplicação simples aqui, no caso, matriz por coluna. Fazendo as continhas todas. Então, vocês confiram as contas e chegam nesse resultado. E aí vocês observem o seguinte. Esse vetor que apareceu aqui, é exatamente, as entradas dele são exatamente as entradas do vetor solução do sistema. Ok? Então, a gente resolveu o sistema pelo método de eliminação, pelo método de eliminação de Gauss.
e chegamos nesse vetor solução. Depois calculamos a matriz inversa, ela é invertível, calculamos a matriz inversa e fizemos essa conta aqui que foi pedida e a gente chegou nessa operação. Então, por que disso? Tá? Por que disso? A resposta disso está no vídeo seguinte, acho que é o vídeo número 12 ou número 13, não me lembro agora. Mas está no livro seguinte, é isso aqui. Então isso aqui já foi uma espécie de preparação para o vídeo seguinte e também para confirmar o que está lá no vídeo, tá? E aí também pede para calcular a multiplicação A vezes X. Então se eu pegar a matriz A e fazer o vetor X foi calculado aqui, se eu fizer essa multiplicação, então fizer tudo direitinho, cuidado para não errar a conta, eu vou obter esse vetor, que é exatamente o vetor B, tá? Então, por que disso? Qual a razão disso? Então, nada disso aqui foi por acaso, nesse exemplo. Então, o que acontece? Então, foi o objetivo aqui dessa questão. Então, o objetivo foi qual? Verificar que se a matriz A é invertível, tá? Então, o sistema linear, AX igual a B, tem uma única solução. A gente verificou isso aqui quando a gente resolveu. Quando a gente resolveu o sistema por eliminação de Gauss, a gente fez as contas todas e achamos uma única solução. Então, o sistema consistente tem solução única. Então, nesse exemplo, qual foi a razão disso aqui? A razão está explicada aqui nesse objetivo também, ó. Então, é verificar que se a matriz A é invertível, a matriz dos coeficientes é invertível, então esse sistema linear tem uma solução única, tá? Tem uma solução única. E, além disso, essa solução pode ser calculada assim. Multiplicação da inversa de A pelo vetor coluna, tá? Então, não foi por acaso que deu isso e realmente, aqui eu repeti, só tentei organizar melhor. O objetivo é verificar se a matriz é invertível, então o sistema linear tem solução única e essa solução é dada por isso, tá? E aí, naturalmente, como o X é o resultado da resolução do sistema, quando você fizer essa conta, vai dar exatamente o vetor coluna do sistema. Então, isso daqui está justificado no vídeo seguinte a essa atividade, que eu liberei essa semana, acho que é o vídeo 12 ou vídeo 13, alguma coisa assim, da unidade 1 ainda. Então, vocês verifiquem, estudem o vídeo e as notas correspondentes, que vai ter exatamente isso daqui lá. Então, mas vocês têm que ter cuidado. Essa coisa só funciona quando a matriz é invertível. Então, quando a matriz é invertível, você quer resolver o sistema, se você sabe de antemão, se você sabe que a matriz existe, então você pode fazer o seguinte, multiplicar os dois lados da equação, a esquerda pela inversa de A. Então, multiplicando os dois lados da equação do sistema, a esquerda pela inversa de A, então vai ficar A menos 1 vezes A vezes o vetor X, que é incógnita, igual a menos 1 vezes o vetor B, tá? Então, fazendo essa conta vai dar isso. E aí vocês vão ter o que? Isso daqui é a identidade, porque é a multiplicação da inversa de A por ela mesma, então é a matriz identidade. E a matriz identidade vezes o vetor X dá o próprio X. Então, isso daqui vai dar o X, que é a solução, igual a menos 1 vezes B. Então, exatamente isso daqui, tá? Mas qual é o detalhe? O detalhe é que essa passagem daqui para cá só é válida se você souber antecipadamente que a matriz A é invertível. Se você souber que a inversa de A existe. Claro, se ela não existe, você não vai poder fazer nem essa conta. Então, ou você tem a informação de que a matriz a inversa de A existe e aí faz essa conta, ou então você tem que verificar primeiro que a inversa de A existe. Então, foi o que foi feito nesse exercício. Então, foi feito antes o quê? O exercício pedia para determinar se A é invertível. Então, foi feito usando isso, o método de eliminação de Gauss-Jordan. Então, é só acrescentar aqui esse detalhe que se existe a matriz A inversa, se A menos 1 existe, tá? Então, essa operação aqui, ela só vai ficar válida se você souber, a priori, que a inversa de A existe. Então, cuidado, não vão pegar um sistema assim
e sair multiplicando lado a lado pela inversa de A, se você não souber que a inversa de A existe, tá? E aí com isso a gente resolve o sistema. Então um dos objetivos desse exercício era esse. E aí eu quero fazer alguns comentários, né, sobre as respostas que eu obtive. Primeiro, da turma, muitos poucos enviaram as resoluções, não sei porquê, mas muitos não fizeram. Não sei se não tentaram fazer, não tentaram resolver, ou se o que aconteceu que não enviaram as respostas. Então é importante tentar resolver os exercícios, resolver as atividades, estudar os vídeos, estudar as notas, estudar o livro-texto, fazer as suas próprias anotações, os seus resumos de estudos, estudar os exemplos, né, dos vídeos, das notas e do livro, e tentar resolver os exercícios. Se vocês não fizerem isso, não vão aprender nada não. Então, muito poucos alunos, né, 10% no máximo, acho que resolveu enviar as respostas. Desses, alguns fizeram muito bem feito, né, uma resposta satisfatória, uma organização também muito boa. Outros fizeram, mas pecaram muito na organização. Então isso é outra coisa que vocês têm que estar atento, sabe? Tem que tentar resolver os exercícios, saber resolver os exercícios, mas também escrever de forma organizada. Porque se vocês escrevem de forma muito desorganizada, quem for ler não vai entender o que você está querendo dizer. Então, que você não consegue organizar as ideias para colocar no papel. Então tem que exercitar isso também, tá? Então muitos mesmo dos que mandaram fizeram de forma muito desorganizada, que se fosse para eu corrigir, seria complicado. Eu corrigi, tamanha foi a forma desorganizada como a pessoa escreveu isso. Então tem que estar atento a esse detalhe também. E isso é uma habilidade que se adquire, e se adquire com a prática. Ninguém nasce sabendo fazer essas coisas não. Então provavelmente aqueles estudantes que já resolveram e escreveram a coisa muito bem organizada é porque já praticam isso há um certo tempo. Quanto mais demorar a fazer isso, mais difícil fica. Então as duas recomendações são essas: tentar resolver os exercícios e tentar escrever, botar no papel tudo de forma organizada. Aí vocês podem perguntar, mas como é que a gente vai saber se é de forma organizada ou não? Bom, a primeira dica é seguir mais ou menos como é feito nas aulas, nas anotações de aula, nos vídeos, no livro-texto, tentar seguir mais ou menos o mesmo procedimento. Então é a ideia. E aí com o tempo você vai pegando essa habilidade e você vai fazendo a sua própria metodologia de organização. Então fica essa recomendação aí, porque infelizmente o único contato que vai ter entre aluno e professor vai ser desse jeito. Enquanto tiver essa situação aí da pandemia, não vai ter outra maneira não. Então, com isso eu encerro o vídeo. Então, estudem os outros vídeos que já estão disponíveis no YouTube, já estão disponíveis também os links na plataforma, na turma do Moodle. As atividades que estão lá também, né, as notas, as anotações de aula. E tente fazer isso, não deixem acumular, senão fica bem complicado. Então, tchau e até o próximo vídeo.